Vamos começar então. Agradeço a presença de todos. Eh, eu vou compartilhar uma rápida apresentação para a gente começar o trabalho. Bem, hoje nós vamos conversar com o Ricardo Souza Caneiro, que é gerente de gestão de resíduos sólidos da Secretaria do Meio Ambiente do Mato Grosso, né? Com a publicação da portaria 1455 de 2025, né, a gente tem recebido uma série de questionamentos, uma série de dúvidas, e a ideia hoje é ter uma conversa, uma apresentação do Ricardo, explicando para a gente a portaria, tirar também algumas dúvidas ao final da fala do Ricardo, tá? Tá com a gente aqui também o Dr. Lute, que é o nosso responsável técnico, né? Um promotor aposentado do Ministério Público do Meio Ambiente do Estado de São Paulo, tá? Bem, como vocês já sabem, né, o Instituto Revera é uma entidade gestora com atuação nacional de logística reversa de embalagens em geral, né? Foi a primeira entidade habilitada pelo Ministério do Meio Ambiente através da Portaria 1251 de 16 de dezembro de 2024. A gente certifica empresas que cumprem suas metas de logística reversa através de certificados de reciclagem e certificados de estruturação e reciclagem. Criado em 2018 para atender o Estado de São Paulo, atua hoje em todo o Brasil. É uma entidade sem fins lucrativos, levando equilíbrio para quem precisa realizar a logística reversa e para quem faz a logística reversa, principalmente cooperativas e associação de catadoras e catadores, trazendo segurança jurídica para os nossos associados e empresas aderentes. Temos mais de 54 entidades que representam a indústria brasileira como nossos associados e mantenedores, né? Muitos sindicatos, muitas empresas do setor de alimentos e bebidas, mas temos também as associações que representam o setor de autopeças, a Ciesp em São Paulo, o Centro da Indústria do Pará, a indústria do leite, do queijo, do trigo, são 54 entidades ao todo. Hoje nós atendemos mais de 800 empresas no nosso sistema, com mais de 50 cooperativas homologadas e mais de 280 operadores privados também em nosso sistema, né? Nosso selo, Movimento pela Reciclagem, todos os nossos clientes que realizam a compensação conosco podem utilizar em suas mídias sociais, em suas embalagens, o nosso selo, que traz o engajamento no movimento pela reciclagem, tá? Aqui os meus contatos. Eu passo a palavra, então, para o Ricardo, gerente de gestão de resíduos sólidos da Secretaria do Meio Ambiente do Mato Grosso. Eu não sei se o doutor Lute gostaria de falar alguma coisa antes de passar a palavra para o Ricardo. Uma breve introdução, Ricardo. Lembrando que o Instituto Revero sempre preza, né, há muito tempo, e vem prezando pela máxima informação aos seus associados, para deixá-los tranquilos, prezando também pela segurança jurídica dos seus associados. E essa é uma das razões desses webinars que constantemente o Instituto Revero vem fazendo. Nós já tínhamos em 2023 o decreto lá do Mato Grosso sobre embalagens em geral, e esse decreto recente, o 1455 de 2025, ele é um plus àquele decreto, né? Ele traz responsabilizações para fabricantes de produtos e outros resíduos e traz algumas outras complementações sobre a logística reversa de embalagem. E, nesse sentido, a gente procurou aqui trazer o Ricardo Caneiro, né, para que ele tire todas as dúvidas que os nossos associados já estão nos encaminhando. Então é isso, Ricardo Caneiro, muito obrigado, e está com a palavra.
Lembrando só que será gravado e depois disponibilizado através do nosso canal no YouTube. Ricardo, muito obrigado pela presença. Você está sem o microfone. Ah, tá. Estava no mudo aqui. Bom dia. Bom Bom, eu dia. agradeço também o convite, né, a participar do webinar, em nome da secretária Maura, né, da nossa Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Hoje estou como gerente de gestão de resíduos sólidos, né, eu sou servidor de carreira da secretaria, já tem quase 14 anos, né, que eu sou efetivo. Nossa gerência, antes ela já foi uma coordenadoria, né, na hierarquia da SEMA, uma coordenadoria é um setor mais estruturado, né? E hoje ela é uma gerência dentro da coordenadoria de infraestrutura, né? Então acabou perdendo um pouco, mas na verdade assim, a gente focou mais nas ações de gestão, porque a gente tem um trabalho junto com o licenciamento ambiental também, né? Então a gente tirou as atividades, né? Então o setor de infraestrutura ficou com o licenciamento das atividades e a gerência hoje ela trabalha mais com a gestão de resíduos, né? Então o nosso trabalho é, além da cobrança aos municípios, né, com relação à desativação dos lixões, né, a gestão das áreas contaminadas, a remediação dessas áreas, a criação do plano estadual e dos planos municipais de saneamento com foco, né, na gestão de resíduos sólidos. Também um trabalho de gestão com as empresas, né? A gente apoia a Coordenadoria de Infraestrutura nessas questões relacionadas ao licenciamento e a logística reversa, né? Hoje a logística reversa é o nosso principal foco de trabalho, né? Inclusive participando de outros grupos, né? A nível nacional, né? Faço parte de um GT que participa, né, onde o ente do governo federal que tem o maior peso de decisão nesse grupo de trabalho é o Ministério de Meio Ambiente, e lá a gente está discutindo, inclusive, o lançamento de uma resolução do CONAMA, né, para orientar os municípios, né, principalmente na criação dessas instruções normativas, né, decretos ou leis, né, municípios e estados, né, para fazer uma gestão correta da logística reversa, né? Bom, no ano de 2023, então, nós lançamos o Decreto 112, né, que trata da logística reversa de embalagens pós-consumo, né? Esse decreto ele foi criado com a participação das entidades gestoras, né, da Federação da Indústria do Estado de Mato Grosso, né, então, da Associação dos Municípios do Estado de Mato Grosso. Então, a gente teve uma participação efetiva de vários representantes, né, principalmente daqueles que colocam produtos no mercado, mas principalmente daqueles que fazem a gestão da logística reversa, né, que são as entidades gestoras e ali seus grupos associados, né. Então a gente teve muito êxito, né. Então assim nós fomos até digamos parabenizados, né, a nível nacional pelo nosso decreto, né. A gente conseguiu pegar em uma essência, né, melhor, né, transformar em algo mais executável no Estado, né? Depois, no ano de 2024, né, a Assembleia Legislativa aqui do Estado de Mato Grosso, ela lançou uma lei, né, deixa eu só pegar, a Lei 2.560, ampliando, né, a obrigatoriedade de apresentação, né, dos planos de logística reversa para outros grupos de resíduos, não só aqueles que são das embalagens pós-consumo, né? Então, trouxe ali uma série de outros resíduos, né, uma série de outros produtos, né, cujas suas embalagens, então, precisavam ser também comprovadas por meio do plano de logística reversa, né? Então, dentre eles ali o óleo lubrificante usado contaminado, os resíduos de combustíveis, né, óleo comestível, filtros lubrificantes. Então, trouxe, além daqueles, né, que a gente consome em casa, que não tem características de periculosidade, trouxe agora também os resíduos perigosos, né, digamos assim, junto ao certame. Diante disso, nós precisamos fazer um decreto para poder regulamentar essa lei. Porém, né, esse decreto ele não foi construído da maneira que a gente construiu o 112, né? Então não teve a participação das entidades gestoras, né? Não teve a participação dos representantes, e aí a gente acabou pegando na verdade, assim, um compêndio a nível federal e a nível estadual para criar o nosso decreto.
E aí, de fato, né, a gente acabou chegando em algumas, eu não digo inconsistências, né, mas assim, alguns dispositivos que até então a gente não tinha, né? Inclusive, até antecipando, né, por exemplo, a declaração de resíduos, né? Que acontece no estado de São Paulo, né, numa decisão de diretoria da CETESB, né, onde ela traz a possibilidade, por exemplo, de microempresas, né, e pequenas empresas apresentar uma declaração de geração de resíduos, né, e não precisar apresentar, por exemplo, plano de logística reversa. Então, nós não tínhamos esse instrumento estabelecido aqui no estado de Mato Grosso, né? Então, a única coisa que a gente tem aqui são os planos de logísticas e os relatórios de desempenho. Então, acabou ficando, de certa maneira, diferente daqueles procedimentos que a gente tinha pré-estabelecido, né? Diante disso, nós recebemos, né, de várias entidades gestoras, né, tivemos também uma reunião com representantes das cooperativas, né, o pessoal do Movimento Nacional dos Catadores nos procurou, né, a Federação de Indústria do Estado de Mato Grosso nos procurou também para, de repente, a gente conseguir fazer ou uma reedição ou lançar uma instrução normativa, né? Porque aí a instrução normativa ela é lançada diretamente pela Assembleia, ela não precisa de uma edição pela Procuradoria-Geral do Estado, né? E aí ela pode sim balizar melhor, né, tanto a lei estadual quanto o decreto que nós lançamos para tornar mais prático, né, digamos assim, mais operacionalizável pela SEMA, né, para a gente conseguir receber melhor, né, os planos de logísticas e também os relatórios de desempenho, de maneira que a gente consiga, né, não fugir muito daquilo que a gente tinha no decreto 112, né? Então, já antecipando, né, já conversei com a secretária, existe sim essa possibilidade, né, da gente regular, né, por meio de uma instrução normativa, né? E um outro fato também, né, que como a gente precisa de outras secretarias aqui do estado para conseguir amarrar alguns instrumentos para conseguir gerenciar melhor a logística reversa, né, a gente também está criando um grupo de trabalho permanente, né, com a participação, por exemplo, da Secretaria de Fazenda, com a participação do Ministério Público, né, com a participação também da Associação dos Municípios do Estado de Mato Grosso, para a gente conseguir é, ter um pouco mais de abrangência, né, porque igual eu falei, né, hoje o único setor no Estado que está gerenciando, né, que está trabalhando com o acompanhamento dos planos e dos relatórios de desempenho é a gerência de gestão de resíduos. Então, ela não tem braços, né, para conseguir, por exemplo, pegar dados ali, dados fiscais, né, da emissão de notas fiscais, para a gente realmente conseguir fazer o que a gente quer, né, que é fazer uma busca ativa daquelas empresas que efetivamente colocam produtos aqui no estado de Mato Grosso e que esses produtos, então, vão gerar resíduos passíveis de reciclagem, né? Onde a gente vai então cobrar essas metas de reciclagem. Então, assim, tendo esse grupo de trabalho permanente com a participação de outros órgãos aqui do estado de Mato Grosso, a gente vai conseguir então ter uma abrangência melhor na gestão da logística reversa. Um exemplo disso, né, o estado de Goiás. O estado de Goiás faz dessa forma, né? Então lá participam a Secretaria de Fazenda, né, o Instituto do Meio Ambiente de lá. Então eles conseguem ter digamos assim, uma abrangência maior, né, de participação para conseguir fazer essas avaliações. Bom, aí eu acho que mais importante realmente é ir para a parte então dos questionamentos, né, para a gente conseguir balizar já um pouco, antecipar, né, o que que a gente pretende então colocar nessa instrução normativa para poder regular melhor, né, esse decreto. Ricardo, obrigado. Eu acho que essa conversa é sempre importante, né? Esse tipo de conversa é sempre importante. E a gente está aqui para colaborar, para discutir e poder achar os meios corretos para a gente poder trazer a segurança jurídica, como o Dr. Lute falou, para os associados que estão realizando a compensação, que querem realizar a compensação da forma correta, né? Uhum. A gente tem algumas dúvidas que, se possível, gostaríamos de discutir com você.
Vou pedir para o Dr. Lute conduzir, então. Tá no mudo, doutor Lute. Ricardo, voltando um pouco a um ponto que você mencionou, mas não ficou muito claro, eu acho, é com relação às micros e pequenas empresas, que no atual decreto está concedendo a possibilidade de não apresentar planos ou relatórios. Pelo que você falou, me parece que não é assim, que todos devem aderir a um plano e participar de um sistema coletivo, é isso? Correto, né? O artigo 14, né, da 1455, né, desse novo decreto, ele está bem próximo do que a decisão de diretoria da CETESB fala, né? Só que no estado de São Paulo, a apresentação da logística reversa, ela é atrelada ao licenciamento ambiental, né? Então, lá, os empreendimentos que são passíveis de licenciamento ambiental é que devem apresentar a declaração, na verdade, os planos de logística reversa, né, os relatórios de desempenho e as microempresas, pequenas empresas, elas são dispensadas da apresentação do plano, né, e apresentar uma declaração. Só que nós não temos aqui no estado esse instrumento que é a declaração de resíduos sólidos. Então, o que que a gente precisa? A gente precisa realmente deixar claro que as microempresas, pequenas empresas, elas precisam sim, né, participar de um ou de um plano coletivo ou de um plano individual, apresentar o seu plano de logística reversa, até porque aqui no estado a gente não tem esse dispositivo que seria a declaração de resíduos, né? Então a gente precisa, é um ponto de ajuste, né? Então aqui sim, né? Então nós continuamos exigindo, né? Então o decreto 112 não dispensava pequenas empresas e microempresas, né? E cooperativas, né? Que também fazem parte desse grupo. Então o que está descrito no artigo 14, a gente vai precisar rever, considerando que sim, as microempresas, pequenas empresas vão precisar fazer parte de um plano de gestão de logística reversa, seja coletivo ou seja individual. Ótimo. Bom, então, bem esclarecido esse ponto. Tem outro ponto também que chama a atenção, é que esse novo decreto, diferente do anterior, ele estabelece metas progressivas, tanto para os produtos e outros resíduos, como embalagens em geral. Uhum. E essas metas são bastante ambiciosas, né? Elas, daqui a 2 anos, elas já estão lá girando em 40 e poucos por cento. Isso traz uma preocupação grande na medida em que há uma dificuldade em alguns estados, e provavelmente isso deve acontecer no Mato Grosso, com relação à logística de alguns tipos de materiais. Essas metas, elas vão ser mantidas ou existe a possibilidade de uma revisão dessas metas dependendo da evolução do sistema? Sim, existe sim a possibilidade da gente fazer uma revisão. A gente quer aproximar, assim, na verdade, colocar o que está no Planares, né? Não fugir do que está no Plano Nacional de Resíduos Sólidos e suas metas ali estabelecidas. Outro ponto também importante de se falar é que nós tentamos colocar a regionalização, né? Então, nós colocamos lá, além das metas, né, progressivas, a gente tentou também separar de acordo com o porte dos municípios, né? Mas depois, observando melhor, a gente viu que não será prático a gente conseguir fazer essa divisão, né? Então, por exemplo, uma empresa que ela traz de outro estado ou até importa de outro país um produto, né? Então, vai ter uma nota fiscal de entrada aqui no estado de Mato Grosso, mas a gente não consegue dizer para qual município esse produto vai, né? Então, diferente do sistema de emissão aqui do estado de Mato Grosso. Então, uma empresa que emite uma nota fiscal aqui dentro, né, a Cepaz ela consegue identificar em qual município foi emitida, né? Mas a nota fiscal de entrada, né, no estado, ela é uma nota fiscal no estado. Então, não tem como a gente saber, por meio desse documento fiscal, para onde que esse produto vai. Então, essa meta regionalizada também, a gente vai ter que rever, né? Então não tem como a gente criar. A gente pode até criar outros dispositivos, né? Porque o nosso objetivo era tentar, naqueles municípios com mais população, ter mais, por exemplo, pontos de entrega voluntária, né? Que não tem, né? Então a gente vê
Na verdade, o contrário, a gente vê, né, pequenos municípios, né, conseguir gerenciar melhor ali a coleta, tem mais pontos de entrega voluntário, e os municípios ali de grande porte, né, com mais de 100 mil habitantes aqui no estado, que para nós já é considerado de grande porte, né, Uhum. não conseguem fazer uma melhor gestão, né? Então, por isso que a gente tinha colocado métodos mais arrojados. Então, a gente vai ter que rever isso, pensar em uma outra forma de instrumentalizar isso, né? Assim, pensando nas ações estruturantes, né? De logística reversa. É, outro ponto também que eu gostaria de falar com relação ao decreto, por exemplo, lá fala é, da logística reversa diferenciada de aerosóis, né? Então, o estado de São Paulo, a CETESB fez isso, né, pensando ali na questão dos acidentes que ocorrem, né, quando vão fazer a despressurização de aerosóis, né, e aí a logística reversa do aerosol entra na logística ali de metais, né, então do alumínio ou do ferro, né, ou do metal ali que faz parte, né. E aí há uma possibilidade grande de causar acidentes na hora de fazer essa despressurização, né. Então, pensando nisso, né, a CETESB pensou, não, então vamos fazer um sistema de logística reversa diferente para os aerosóis. Então, eles não vão poder participar do grupo dos metais, né? Só que isso é, acaba criando uma forma também inviável de se fazer isso, né? Porque, beleza, vamos fazer dessa forma, né? Mas aí como que, por exemplo, uma cooperativa vai ter que entregar esse aerosol? Ela não vai poder despressurizar, vai ter que entregar um grande volume de aerosol, mas a gente não tem ainda um sistema de logística, de transporte, né, para conseguir fazer isso, né? Então a gente precisa pensar melhor nesse ponto, né? De repente voltar, né, e considerar como metal e nos processos de licenciamento dessas atividades, né, lá sim preocupar com essa segurança, mas não trazer esse problema aqui para o decreto de logística reversa, né? Esse é um ponto importante que trouxe, de fato, aqui no estado de São Paulo, bastante discussão, né, e dificuldade de operacionalização. Então, é muito bom ouvir isso de vocês. Sim. E já pegando um gancho na pergunta anterior, na dificuldade, às vezes, de coletar determinados materiais, eu lhe pergunto o seguinte: existe uma forma, como que será a possibilidade de fazer compensação de passivos se determinada empresa não conseguir atingir a meta num determinado ano? Outro ponto que ficou de a gente deixar claro também é a possibilidade, por exemplo, né, de utilizar notas fiscais de reciclagem dos anos anteriores, né? Então, no decreto 112, eu acho que a gente podia usar a nota desde 2022, né? Então, nesse decreto, eles se preocupam mais com a massa futura, né? Com a possibilidade de depois você compensar com a massa futura do que utilizar esse passivo, né, de notas fiscais que a gente tem nos anos anteriores. Então, a gente vai ter que adequar isso também, né? Porque muitas entidades gestoras têm essas notas fiscais, né, do ano de 2022, né, e aí para comprovar, por exemplo, que foi colocado no mercado em 2023, 2024, né, então a gente tem que procurar uma forma também de revisar isso, né, não só pensar na massa futura, mas pensar também na possibilidade de utilização dessas notas anteriores. Ricardo, esse é um tema que a gente tem discutido bastante com outros estados também, né? Porque principalmente as cooperativas já realizaram o trabalho para ter essas notas, né? Então a gente acha justo que as cooperativas possam ser remuneradas pelo crédito gerado lá atrás, né? Gerado nos anos anteriores, né? Eles recolheram o material, enviaram direito o material para reciclagem, desde que tudo correto, né? Eles têm direito a esses créditos, né? É importante para eles isso, de fato. Sim. Ainda insistindo nessa compensação de passivo de determinado ano, eu fico a pergunta seguinte: o cumprimento desse passivo ele tem que ser necessariamente no ano subsequente ou dependendo de determinadas situações esse passivo pode ser cumprido em 2 anos, por exemplo? Sim, sim, a gente pode considerar assim, né, que ele pode. Aí, assim, como a gente vai ter que sentar para fazer
o ajuste das metas, a gente já pode pensar também no ajuste desse passivo, né? Igual eu falei, né? Utilizar esses créditos dos anos anteriores, né? E pensar também na compensação futura, né? E se precisar também mais em 2 anos, né? Enfim, Então a gente pode rever ótimo. esse ponto também. Interessante. Voltando lá à questão do grupo de trabalho permanente, que é algo bastante louvável, porque fica sempre em discussão, o sistema, ele está sempre se aperfeiçoando. É, Vocês pensaram em chamar, por exemplo, a associação comercial, porque sempre houve em todos os estados, até em nível nacional, uma discussão de que o comércio não tem participado da logística reversa, apesar da sua obrigação. Vocês pretendem tentar trazê-los para o sistema? Sim, pergunta interessante. Sim, a gente pensou em trazer a junta comercial. Inclusive, ontem eu estive conversando, né, com as associações e cooperativas de catadores, né? É uma dificuldade que eles têm, porque assim, a gente colocou vários instrumentos jurídicos lá, principalmente o contrato com a prefeitura, a necessidade de eles ter a licença ambiental. E aí, quando a gente entra no licenciamento ambiental de um empreendimento, né, tem que ter a área regular, né, tem que ter uma série de aprovações ali junto à prefeitura ou junto a outros órgãos para conseguir, de fato, a licença ambiental. E talvez assim a autorização, o documento mais importante que eles precisam é constituir a empresa, né? Constituir a associação cooperativa e abrir a empresa. Então a gente quer trazer a junta comercial é, também para ter dados, né, dos geradores, né, das empresas que estão colocando produtos no mercado, mas também, de repente, de criar ali instrumentos para facilitar, né, a abertura de empresas, né, pensando nas associações e cooperativas, né? Então, hoje, por exemplo, o único instrumento que a SEMA, que a Gerência de Gestão de Resíduos consegue colocar para ajudá-los é a isenção da taxa de licenciamento. Isso a gente já tem, né? Procedimento simplificado para o licenciamento. Isso a gente já tem também. Mas a gente não consegue, por exemplo, uma isenção fiscal, né, no transporte de material reciclável. Então, trazendo a Secretaria de Fazenda, trazendo a junta comercial, a gente consegue ali discutir melhor outros instrumentos, né, para conseguir melhorar em termos de tributação, em termos de abertura de empresas, né, enfim, conseguir melhorar as condições para a gente ter a logística reversa. Tanto pensando nos operadores logísticos, né, e também pensando nos planos de logística reversa. Esse é um Ótimo. ponto muito importante, de fato, Ricardo, a questão da tributação dos recicláveis, né? Desde a sua geração, transformação e venda de produtos finais com conteúdo reciclado, né? Muitos estados vêm debatendo essa questão para deixar mais competitivo o produto reciclado, a matéria-prima reciclada, quando comparado à matéria-prima virgem, né? A cadeia do vidro está sofrendo bastante com isso, né? O preço da barrilha que o Brasil importa está muito mais vantajoso hoje do que o caco do vidro, que deixa o material reciclável menos competitivo, né? Ainda mais quando você tem a indústria de reciclável do vidro eh, longe de alguns centros, como Mato Grosso, né? Uhum. A distância que tem que percorrer o caco até chegar a uma recicladora é muito grande. Então, a logística acaba não compensando, né? É muito importante, de fato, a questão dessa tributação. Ricardo, a pergunta que eu fiz, a resposta foi ótima, tal, porque também esclareceu outras questões que a gente nem estava no nosso radar, mas a pergunta se referia mais no sentido de se há uma intenção de trazer o comércio, né, a cumprir as suas obrigações, bares, restaurantes, distribuidores, que Supermercados. supermercados, né, Uhum. trazê-los para o sistema e melhorar a quantidade da coleta de resíduos recicláveis. Entendi. De fato, a gente precisa pensar como que isso que pode ser feito, né? Porque
o decreto 112 fala disso, né? Que não é só os detentores das marcas, né? São aqueles, na verdade, comércio em geral que coloca produtos no mercado e esses vão gerar, suas embalagens vão gerar resíduos recicláveis, né? Então, de fato, sim, a gente pode pensar numa forma melhor de trazer, né, o comércio, mas o mais importante nesse ponto é a gente divulgar. Então, fazendo uma busca ativa daqueles que estão emitindo notas fiscais e que não apresentaram plano de logística, né, lançando essa lista, digamos assim, né, tais empresas, né, colocaram tantas notas de produtos no mercado e não apresentou o plano de logística reversa, ou não apresentou ou não faz parte de um plano, né? Então, por quê? Né? E aí, e também, assim, além de divulgar, colocar também instrumentos, né, em locais assim, para eles, então, procurarem se regularizar. Beleza, mas onde que eu vou procurar essa regularização, né? Então, divulgar, por isso que eu coloquei a importância da gente colocar ali, até no próprio sistema de gestão, de criação de empresas, né? Igual a Rede Simples, né? Que é um sistema que a Juscemat utiliza, né? Vários outros estados, a Juscemat é a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso, né? Utiliza ali. Então, quando um empreendedor vai abrir ali uma microempresa, uma pequena empresa ali, já tem vários instrumentos ali dentro que mostra, que pergunta para ele, e aí, você vai precisar de um alvará sanitário, por exemplo? Aí ali ele já consegue acessar e ter acesso à documentação que ele precisa apresentar e o sistema para ele solicitar o alvará sanitário. Ah, você vai precisar do alvará do Corpo de Bombeiros, então ali ele já tem isso, né? Você vai precisar do licenciamento ambiental, seja na prefeitura, seja no estado. Então, de repente ali já fazer a pergunta: você vai colocar produtos no mercado e esses produtos vão gerar embalagens e essas embalagens são materiais recicláveis? Sim. Então você precisa apresentar um plano de logística. Então, onde você vai apresentar? Procurar uma entidade gestora, montar um sistema próprio e apresentar lá no sistema da Secretaria de Meio Ambiente, né? Então, por isso que eu falei da importância de trazer a junta comercial e da Secretaria de Fazenda. Porque ali a gente vai ter uma busca ativa, né, das empresas que estão colocando produtos no mercado que não estão fazendo parte do grupo dos planos de logística reversa, e também, ao mesmo tempo, dar, né, instrumentos, né, dar visibilidade, né, de como eles devem apresentar esses planos, né? Ótimo. Boa iniciativa, né? A gente tem pensado muito, né, na participação dos municípios, né, de cobrar essa obrigação da logística reversa na renovação de alvarás, né, ou na concessão de alvará de funcionamento, né, que é uma espécie de licenciamento também, né? Sim, e até mais abrangente, né? Porque o licenciamento ele não abrange todos. Agora, o alvará, por exemplo, de funcionamento Alvará, sim, abrange todos os empreendimentos. exatamente. E aí talvez criar essa, essa prioridade, essa priorização para os médios e grandes estabelecimentos, né? E ou tratando de forma diferenciada os pequenos, micros, né? E os individuais, para não pesar demais para eles, né? Isso é Cobrar, aham, isso é um problema que reflete também a gestão de resíduos municipais, né? Então, os grandes geradores, por exemplo, né, a prefeitura está sempre ali fazendo a coleta, né? Então, tem uma lei própria, né? Acho que todo município tem, né? A própria Política Nacional de Logística Reversa, a Política Nacional de Resíduos Sólidos fala sobre isso, né? É, de que o grande gerador, ele é responsável pela destinação dos seus resíduos, então os municípios vão lá e colocam, estabelecem, 200 litros, acima disso já é grande gerador, né? E a gente vê direto, né? Passa lá na porta do comércio, por exemplo, e vê sacos e sacos de lixo, né? E a prefeitura depois fazendo essa coleta, né? Então, da mesma forma que a gente precisa gerir melhor isso na gestão de resíduos, né? Também na logística reversa, né? Porque eles estão ali colocando materiais recicláveis, né? Então, tirar essa responsabilidade da prefeitura. muitas vezes pós-indústria, né? E não pós-consumo, Sim. né? Ricardo, tem uma pergunta aqui no Pois é, chat eu sobre importadores, né? eu estou com um pouco de dúvida em relação a essa pergunta. Ele fala o seguinte: bom dia a todos. É do João Oliveira, acho que é da Etidata, né?
quando as outras empresas, principalmente os importadores, que não fazem parte de nenhuma associação ou plano de logística reversa própria, serão questionados? Porque hoje temos um grupo de empresas que pagam mensalmente e outros que não, e há questionamentos. Eu acho que aqui é a questão de como fiscalizar quem deve fazer, né, Ricardo? A gente sabe que, pela lei, é, fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes devem fazer, né? Uhum. Hoje o modelo é de autodeclaração, né? Mas aí a gente tem dois pontos. Como identificar esses importadores que não estão realizando a logística reversa, não só importadores aqui eu trago fabricantes, importadores, porque se não é como o Mato Grosso do Sul faz, por exemplo, de verificar na Secretaria da Fazenda quem vendeu os produtos no estado, você não tem uma outra forma de identificar as empresas que estão colocando seus produtos no estado, né? Eu acho que aí, é por aí essa pergunta. Eu acho que, se você quiser complementar, mas eu acho que você já endereçou a solução, que é a criação do grupo, né? Que vai Sim, trazer a Secretaria da Fazenda e outros players, vamos dizer assim. sim. O São Paulo é da principal, Pioneer. é, a principal forma da gente fazer essa busca realmente é por meio dos documentos fiscais, né? Porque é, não tem como, né? As barreiras fiscais, nas fronteiras dos estados, elas funcionam muito bem, né? Então, dificilmente uma carga vai de um estado para outro, né? Sem ter um documento fiscal ali de entrada, né? Então, realmente o melhor instrumento, né? Então, o que a gente precisa realmente melhorar, isso a nível federal, as descrições das atividades econômicas, né? O que é um ponto que a gente tem muita dificuldade, né? Então, são muitas atividades econômicas ali, a gente não consegue, pelo código dela ali, né? E na hora de abrir uma empresa também, muitas empresas são abertas utilizando os códigos ali do Cadastro Nacional de Atividade Econômica, diferente do que realmente ela está desenvolvendo, né? Então, é um ponto que caberia ali uma melhor gestão, né? Eu acho que são dois pontos que você trouxe, né? Um é, de fato, hoje existem instrumentos para isso, né? Eu acho que a troca de informações entre Mato Grosso para conhecer como é que Mato Grosso do Sul está fazendo, porque outros estados também já anunciaram que vão copiar, vão fazer da mesma forma que o Mato Grosso do Sul faz, né? Rio de Janeiro já anunciou isso, Goiás, Piauí já está nesse caminho. Eu acho que aí é uma questão de tempo, né, Ricardo? Um Uhum. prazo aí para a gente começar. Outra coisa é fraude, quer dizer, fraude, se a empresa está se registrando num KNAI, que não é aquela que ela pretende atuar, aí é uma questão de fraude, e eu acho que é uma outra questão que precisa ser tratada aí pelos órgãos fiscalizadores da Secretaria da Fazenda, do Ministério da Fazenda, enfim, eh, uma vez identificado, cobra-se, né? Existe algum prazo para vocês começarem a atuar dessa forma, Ricardo? Uma É, ideia de quando vocês pretendem implementar esse modelo de cobrança? então, a gente está pensando para o próximo ciclo, né? Inclusive, já antecipando, com relação a. Nós estamos próximos, né? Já estamos aqui no meio de junho, né? Então, fim de julho é o prazo para apresentar, né, os planos, na verdade, os relatórios de desempenho do que foi colocado no mercado em 2023, né? E que foi para reciclagem em 2024. E aí, para o próximo ciclo. Então, para esse ciclo, já antecipando, a gente vai manter da mesma forma, né? Mas para o próximo ciclo, sim, a gente vai, vamos pensar em operacionalizar isso. Tá. Já que você trouxe esse assunto, Ricardo, e diante daquilo que foi exposto hoje, o prazo para a entrega dos relatórios esse ano se mantém, visto essas preocupações, no novo decreto que podem trazer essa insegurança jurídica para o sistema? Então,
quando a gente lançou o decreto 112, lá em 2023, também houveram vários questionamentos, né? E aí, igual você até comentou comigo, né, anteriormente, né? São nesses encontros que a gente consegue definir melhor, né, os procedimentos que a gente quer. E eu lembro que lá em 2023, também estava próximo, né, do prazo para receber os planos e relatórios. Nós fizemos uma reunião participando todas as entidades gestoras, né? Que se interessaram, né, em participar. A Fiente também participou, né, para a gente equalizar, então, como seria o recebimento, né? E hoje, eu acredito que a gente vai precisar fazer de novo isso, né, por causa do novo decreto e também porque nós, recebi essa notícia ontem, nós conseguimos receber o Sisrev. Na verdade, a gente está desde o do fim do ano passado, né, recebendo ele, né? Então, o pessoal da Abrampa nos procurou, né? Então a Abrampa está fazendo a distribuição para alguns estados, né? Então a Abrampa, a Associação, né, dos Promotores Voltados ao Meio Ambiente, contratou uma empresa e aí essa empresa de TI está fazendo a distribuição. E alguns estados foram contemplados, né? Inclusive o estado de Mato Grosso. Então, desde o ano passado, no fim do ano passado, eles me procuraram, falaram, ó, vocês foram contemplados, né, a custo zero, né, porque daí para frente eles vão cobrar uma contrapartida. E aí eu estou negociando com o nosso, estava negociando com o nosso pessoal de TI, porque precisa de espaço no banco de dados, né? Precisa de ter uma sistemática ali para adequar, por exemplo, critérios de acesso aqui do Estado, né? Critérios de logo, por exemplo, logomarca do Estado para aparecer. E aí, ontem eu recebi a notícia que o sistema está pré-instalado, né? Então, amanhã nós vamos fazer um treinamento, e aí nesse treinamento eu vou verificar se vai ser viável para esse ciclo já, a gente já utilizá-lo, né? Então, se for viável para esse ciclo, de repente a gente prorroga ali mais um mês, ou se precisar até mais tempo, né, a apresentação do relatório de desempenho. A princípio, estamos mantendo a data de 30 de julho, né? Mas para a próxima semana eu quero trazer essa notícia. Se a gente vai manter nos mesmos moldes, né, do ano anterior, mas de antemão eu já antecipo que a gente vai receber de acordo com o decreto 112, que é o decreto anterior, né? Então, só das embalagens pós-consumo. Isso a gente vai falar. Mas com a possibilidade da gente também ampliar, né, e receber já no SISREV, né, no Sistema de Logística Reversa. E aí, para isso, né, já vamos então lançar uma instrução normativa. Para isso, vamos fazer reunião. Então, já de antemão convido vocês a participar disso, né? Vou procurar as outras entidades gestoras também. Então, a gente se reúne, discute a melhor forma, a melhor data, né? Com esses instrumentos todos ali na mão, para conseguir, então, receber o ciclo desse ano. Tá? Seria importante, eu acho, a formalização de que vocês vão receber no modelo do decreto anterior ainda para esse ano, né? Para Tá, não causar essa confusão, não deixar, não causar insegurança jurídica, né? Fica sim. realmente difícil. Mas muito Uhum. bom. Então, continuamos trabalhando com prazo de, de junho agora, né? No final de junho, mas aguardando aí talvez na próxima semana alguma novidade. Sim, Correto? correto. Muito obrigado. Ricardo, tem uma outra pergunta aqui do Ricardo Fami que eu não consegui entender muito bem, mas eu acho que ele está se referindo a outros produtos e resíduos, se vai ser a mesma coisa, né? Se continua a mesma coisa. Ele fala da empresa Green, não sei se é Green Electron ou qualquer outra coisa. Mas, enfim, eu acho que essas exigências são para todos os produtos e embalagens de forma isonômica, não é isso? Sim, sim. Aham. São. No caso, Ah, tá. empresa, eu também fiquei nessa dúvida, se o Ricardo puder, se o Ricardo Fami aqui no chat puder detalhar um pouquinho, para a gente entender um pouquinho melhor. Se for no caso da Green Electron, né, a Green Electron tem o plano dela de logística reversa de eletroeletrônicos e realiza o de embalagens em geral com o Instituto Rever, né? Então, com relação a isso,
eu não vejo mudança, né? A gente vai fazer a declaração das embalagens da Green Electro. Mas, enfim, se você puder detalhar um pouco, Ricardo, ótimo. Então, bom, Ricardo Carneiro, com relação à Green Electro, ao sistema de eletroeletrônicos, eu acho que não há mudança, né? Não, lembrando que, igual você tocou num ponto bem importante, né? Uma empresa que, sei lá, que vai vender notebook, por exemplo, né? Celular, né? Então, existe os resíduos eletroeletrônicos, né? Onde a destinação é diferenciada da destinação, por exemplo, das embalagens que vão ali levar o celular, que vão levar o notebook, né? Então, igual você falou, né? É, eles podem, com um grupo, com um plano, aderir a um plano, onde ele vai fazer a logística reversa das embalagens, né? E a logística reversa dos eletroeletrônicos são tratados em outro acordo setorial, né? Então, ele pode aderir a vários sistemas, né? Outro exemplo que existe também é uma empresa que gera embalagens que são de diferentes grupos, né? Plásticos, papel, papelão, vidro. Então, de repente, é mais interessante. Não, o plástico eu vou trabalhar com esse plano, o vidro eu vou trabalhar com aquele outro plano que está mais atrativo. Então, ela pode entrar em vários planos diferentes, né? No caso da Green Electron, o Instituto Rever é a entidade que faz a logística reversa das embalagens deles para esse ano, né? Então, Hum, não muda nada do nosso ponto de vista aqui. Olha, Ricardo, gostei muito da nossa conversa, foi bastante esclarecedora. É, Eu não sei se alguém tem mais alguma pergunta, se você quer colocar mais alguma coisa, se o Lute também tem mais alguma pergunta. Não, eu acho que ficou bem esclarecido aí, esclarecidas as dúvidas que normalmente aparecem, né? O Ricardo foi bem didático em relação a isso. Perfeito. E eu deixo aqui no chat o nosso e-mail do comercial. Se mais alguém quiser tirar dúvidas, mandar perguntas para o Ricardo, pode entrar em contato com a gente, que a gente está em contato com o Ricardo, né, para solucionar essas questões, e aí a gente responde. Vamos fazer aqui um pequeno resumo dos pontos discutidos e vamos publicar nas nossas mídias, tanto no LinkedIn como no Instagram, os principais pontos discutidos aqui para dar clareza, trazer clareza para os nossos associados, as nossas empresas que precisam fazer a logística reversa no Mato Grosso. Tá certo? certo. Ótimo. Ricardo, muito obrigado. É sempre um prazer falar com você. Obrigado pela parceria, obrigado pela disponibilidade em nos atender, a atender os nossos. Não são só nossos associados de empresas, esse foi um webinar aberto, nossos webinars são abertos, né? Então, muito obrigado pelos esclarecimentos e vamos caminhar aí para o final do mês para entregar um relatório que atenda as empresas, atenda a logística reversa do Mato Grosso com toda a segurança jurídica necessária. Ok. Obrigado, Tá bem? Ricardo. Obrigado a todos. Obrigado e bom dia a todos. Obrigado. Bom dia.